Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Amanda, vou começar a live. Hoje sou eu e o Dr. Rogério, a gente vai conversar um pouquinho sobre ovodoação. O Dr. Rogério está terminando de atender uma paciente, ele já veio para a gente poder trocar algumas ideias aqui junto com vocês. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho sobre a ovodoação. A ovodoação no Brasil, ela pode ser realizada com as doadoras podem ter até 35 anos. Hoje, atualmente, a gente já pode ter a doação voluntária, pode ser uma doação compartilhada, então pacientes que precisam fazer tratamentos ou pacientes que apenas queiram ajudar e doar também para ajudar as pacientes, né? E as receptoras, então, são as pacientes que não têm mais óvulos, ou por uma questão de idade, ou por uma questão de uma menopausa precoce e que precisam receber os óvulos para poder conseguir engravidar. Então, esses são os principais casos que a gente usa a ovodoação. A ovodoação ela tem um tratamento que tem uma boa taxa de sucesso, tanto para a doadora e também para a receptora principalmente, tá bom? Eu vou esperar então o pessoal ir entrando, vai aparecendo, quando for surgindo as perguntas eu vou começar a responder aqui, até o Dr. Rogério chegar também e poder participar da live junto comigo, tá bom? Com relação à escolha das doadoras, tempo de espera, que é uma pergunta muito comum, principalmente quando a paciente vem para ser doadora, assim, quanto tempo a gente vai esperar para conseguir fazer o tratamento na clínica? Então, na verdade, a gente não consegue dar uma ideia de quanto tempo que isso vai demorar, porque, na verdade, a gente precisa escolher o perfil da doadora, né, a questão da tipagem sanguínea, a compatibilidade com a receptora, para aí sim a gente começar o tratamento dela, principalmente quando é uma doação compartilhada, onde ela vai doar metade dos óvulos para ter uma ajuda de custo no tratamento dela. Estão me perguntando aqui com relação se a doadora pode ter endometriose. Na verdade, tem que passar pela avaliação médica, então todas as doadoras elas passam por consulta, a gente faz uma avaliação e vai depender do grau dessa endometriose, se a gente tem um comprometimento de ovário ou não, de reserva ovariana. Então, assim, não existe uma regra, não é uma negativa, não dá para dizer assim, não, a gente não aceita doadoras com histórico de endometriose ou com endometriose. Na verdade, tem que passar na consulta, é feita uma avaliação e aí sim a gente vai poder avaliar se essa paciente pode ser doadora ou não. Né? Para ser doadora, como eu já falei no comecinho, para quem não estava aí, então eu vou repetir, tem que ter menos de 35 anos, tem que passar numa consulta, a gente vai fazer toda a avaliação, toda a investigação, essa paciente faz um cariótipo também, para daí a gente poder avaliar se ela vai, e ter uma boa reserva ovariana, claro, né? Então não adianta a gente ter uma doadora que não tem uma boa reserva, porque ela, na verdade, a gente vai precisar que ela doe metade dos óvulos para o tratamento de uma outra paciente, da receptora. E se ela tiver uma baixa reserva, isso vai comprometer tanto o tratamento dela quanto o tratamento da receptora. O objetivo é que as duas tenham sucesso no tratamento, né? Então não existe benefício nenhum em relação a um lado ou ao outro. O que a gente quer mesmo é que as duas saiam grávidas do tratamento, tá? Tem uma pergunta? Tem uma pergunta com relação se tem limite de idade para a receptora. Na resolução do CRM, eles colocam um limite de idade para tratamentos em reprodução assistida de 50 anos, mas isso pode ter uma avaliação médica. Então, se a paciente passar no médico, o médico vê que ela tem condições de engravidar mesmo após os 50 anos, ela pode sim fazer um tratamento de reprodução não tendo, sem nenhum problema, né? Mas é só com a liberação médica mesmo, senão o limite fica em torno de 50 anos. Mais alguma pergunta aí, Natália? Natália está aqui me ajudando ali com relação às perguntas. Receptora de 38 anos, doadora de 43 anos. Pode ser feito tratamento para engravidar? É da Márcia. Márcia, na verdade, assim, doadora de 43 não existe, né? Então, a doadora tem que ter no máximo 35 anos. Então, isso está na resolução, não é uma questão da clínica, nada. Então, na verdade, a doadora pode ser no máximo 35 anos e a doação é anônima. Então, você não pode trazer uma doadora para ser a sua doadora para fazer o seu tratamento. Na verdade, a doação no Brasil é totalmente anônima, você não sabe quem que está doando esses óvulos e quem está recebendo também não tem acesso a nenhuma informação da doadora. E o limite é 35 anos para as doadoras,
tá? E aí, com relação à idade da receptora, fica no que eu comentei anteriormente, 50 anos a princípio, mas podendo ter uma liberação médica para fazer o tratamento após os 50 anos, desde que essa mulher tenha condições de engravidar, tá? Mas deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Pessoal falando boa noite, elogiando. Bastante gente entrando aqui, vamos ver. Uma dúvida que também sempre me pergunta é com relação por que as pacientes às vezes vêm ser doadoras compartilhadas, né? Principalmente é uma dúvida da receptora. Então, a doadora geralmente é uma paciente que tem um fator de infertilidade que não está relacionado à reserva ovariana, então a paciente tem uma boa reserva ovariana, mas que tem um fator tubário, um fator masculino, né? E precisa também de um tratamento de fertilização para poder fazer o tratamento. Tá? Mas todas as pacientes, elas são avaliadas para não ter nenhum problema para quem vai receber esses óvulos, para a paciente que vai doar também, a gente tem que avaliar se tem condições. Então, existem alguns exames que são obrigatórios, como, por exemplo, as sorologias, a tipagem sanguínea, né, um cariótipo em banda G dessa paciente que quer doar óvulos. Esses são alguns exames que são obrigatórios, todas as pacientes têm que fazer para que possam ser doadoras. Né? As receptoras, a gente vai, tendo a indicação da ovodoação, a gente ajuda elas nesse processo de escolher a doadora, né? Pela compatibilidade sanguínea, características físicas. Elas vão ter um acesso a um histórico dessa paciente, com algumas informações com relação à história familiar, para poder ajudar nesse processo junto com o médico, para a gente poder definir a melhor doadora para esse casal, né? E ela faz também toda a investigação com relação a como ela vai receber esses óvulos. A gente faz investigação de fatores que podem estar associados a falhas de implantação, a fator masculino, tudo isso. Tá? Tem outra dúvida, como eu não sei se a expressão é essa, hipogenética, que é a preocupação sobre o bebê. Sobre a epigenética? Se o bebê, como ele vai... Né, como é que vai funcionar a epigenética? O que é a epigenética? Epigenética são os fatores externos que acabam influenciando o nosso código genético. Então, claro, a paciente que for a receptora, ela vai receber o óvulo de uma outra paciente. Esse bebê não vai ter o DNA dela. Se a gente fizer o teste de DNA, não vai dar positivo, vai dar apenas para o parceiro dela se ela estiver usando o sêmen do parceiro. Né? Mas o que é interessante na ovodoação para as receptoras é a questão da epigenética, porque a maneira como essa receptora vai modular esse bebê vai ser diferente do como, por exemplo, a paciente que doou os óvulos vai moldar esse embriãozinho. Então, fazendo com que durante a gestação alguns fatores externos influenciem no código genético desse bebê, fazendo com que ele fique o mais parecido possível com esse casal. Então, o fato de você gerar esse bebê, de você nutrir esse bebê durante os 9 meses, depois tem toda a parte de amamentação, todo o vínculo que você cria durante os 9 meses é muito importante para o desenvolvimento, né, na fase inicial embrionária e depois do feto também, fazendo com que esse vínculo seja muito importante, fazendo com que esse bebê que venha a nascer seja muito parecido com a receptora, porque na verdade durante 9 meses foi ela que cuidou dele, né? Foi durante a gestação. A gente sabe que é uma fase do desenvolvimento humano em que a epigenética tem uma grande influência. Então acaba que esse bebê acaba sendo diferente do bebê que seria gerado vai ser gerado, por exemplo, pela doadora, embora ele não tenha o DNA, né, o código genético da receptora. Aí no caso só não tem uma exceção para não ser anônimo quando são casais, são um caso de homoafetivo, que aí pode ser alguém da família. Não, mesmo sendo casais homoafetivos, não existe, não dá para ser, como não ser anônimo, tá? No Brasil teve um único caso que eu conheço, que foi através de uma ação judicial no interior de São Paulo, uma paciente que, pelo fato dela
tem umas características físicas muito diferentes. Na verdade, ela não achava nenhuma doadora compatível com ela entrou com uma ação e conseguiu que a irmã fosse a doadora, mas é o único caso que eu conheço. Todos os outros casos são anônimos, mesmo em casais homoafetivos, não existe nenhuma, não tem como a irmã doar para ajudar, nada disso. O que talvez há uma confusão é com relação ao útero de substituição, que é outra coisa. Sim. Aí sim, né, no útero de substituição, então até um parentesco até o 4º grau, a gente não precisa de autorização. Se o casal precisa, né, se aquela paciente precisa de um útero para poder gerar o seu embrião, se ela tiver tanto o marido ou, né, o casal em si, de um dos dois, tiver um parentesco até 4º grau, aí sim a gente não precisa de autorização. E aí sim, pode ser uma irmã, pode ser a mãe, pode ser a tia, uma prima. Mas a ovodoação não, ela é totalmente anônima, tá? Tá certo. Uma pergunta da Deia. Para quem doa, existe algum tipo de benefício na medicação, caso a doadora também queira fazer FIV? Bom, nas doações compartilhadas, aqui na clínica, então a doadora ela vai ter uma ajuda de custo tanto para as medicações quanto para o tratamento da fertilização dela. Então, na verdade, ela vai ter um custo com relação às medicações que ela vai precisar para a transferência embrionária, em caso ela tenha embriões excedentes, mas a medicação que ela vai precisar para essa primeira indução numa doação compartilhada, ela acaba não tendo o custo dessa medicação, salvo algumas exceções, mas a maioria dos casos ela acaba tendo um benefício também nessa medicação. A Déia explica que ela tinha visto alguns comentários sobre isso. Então, minha pergunta, na verdade, já foi respondida, que a idade mínima para a doação é 30. Não, a idade mínima, aí a partir de 18 anos tem que ser maior de idade, né? Seria a idade mínima. Então, a partir de 18 você pode fazer a doação. E a máxima 35 anos. Tá. Muitas pessoas entrando. Vamos ver se o Dr. Rogério vem também aqui para participar desse nosso bate-papo. Bom, uma coisa que é bem importante também a gente falar com relação à ovodoação, que às vezes as pacientes ficam na dúvida, é se você doar óvulos, isso acaba interferindo na sua reserva ovariana ou na capacidade de uma futura gestação. Não, na verdade, todo mês você tem uma reserva de óvulos, né? Tem um número X de óvulos que ficam disponíveis no seu ovário. Então, o fato de você fazer a doação, estimular às vezes mais de uma vez, que às vezes alguma dúvida, alguns pacientes, eu fiz uma doação, quero fazer uma nova doação, será que isso vai atrapalhar? Não atrapalha em nada, isso não compromete a reserva ovariana, nem o futuro, com relação, não vai ter uma menopausa precoce por causa disso, então não existe nenhuma interferência, principalmente para aquelas pacientes que às vezes vêm doar voluntariamente. Né? Então, às vezes elas nunca engravidaram e querem doar para ajudar e aí ficam na dúvida, mas será que na hora que eu quiser engravidar eu vou ter algum problema? Não, isso não interfere porque na verdade os óvulos que são utilizados são aqueles óvulos que estão disponíveis naquele mês, né? naquele pool daqueles folículos daquele ciclo. Então, uma nova doação ou uma doação voluntária não compromete de maneira nenhuma o futuro reprodutivo dessas pacientes. A Georgia perguntou se ovários policísticos são impeditivos para a ovodoação. Não, pacientes com ovário policístico não tem problema nenhum em fazer a doação. Bom, o Rogério chegou aqui, eu já falei bastante, eu vou aproveitar e deixar ele falar um pouquinho também. Então, aproveitando já respondendo aí a pergunta do se o ovário policístico pode ser impeditivo de doar óvulo, não, e até são pacientes que são até boas doadoras, porque o paciente, para uma condição, né, não sei se ela já falou disso, né, mas para fazer a doação compartilhada é que ter uma reserva ovariana muito boa, para ter um bom número de óvulos para a pessoa e para a receptora. Então, o ovário policístico é uma boa opção, então não é problema para doar, não. A Vanessa perguntou, a idade máxima para a doação é regimentada por lei ou é só uma prática? Na verdade não é lei, porque não existe leis ainda que definem a
medicina reprodutiva, mas é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. E, na verdade, é uma determinação mesmo do Conselho Federal de Medicina que só pode ter no máximo até 35 anos. A Daniela perguntou: estou na menopausa induzida devido a tratamento de câncer. Existe risco do útero atrofiar? Não, enquanto você está na menopausa, o teu útero pode ter uma hipotrofia, mas quando a gente faz a reposição depois dos hormônios para ovodoação, é tranquilo, o útero responde super bem. Tanto mulher menopausada, às vezes já há vários anos de menopausa, a gente faz a reposição hormonal e o útero responde bem. Não existe nenhum comprometimento, né, da parte do útero. O útero acaba, às vezes, tudo bem durante aquele período que você não está menstruando, mas com as medicações a gente consegue fazer um preparo e essa paciente consegue engravidar, claro, né, no caso de oncológico, após a liberação do oncologista. A não ser casos de oncológicos que foi feita radioterapia no útero, algumas outras coisas, mas daí não seria o problema do ovário em si, seria alguma agressão ao útero. Pelos ovários, e mesmo entrando em falência, não tem problema nenhum. A Roberta quer saber se o médico tem acesso às fotos da doadora para ver se ela se parece com a receptora. Na verdade, as doadoras são pacientes nossas, né? Então a gente não só tem as fotos, como a gente vê as pacientes, né? Então, por isso que a gente acaba, né, ajudando nesse processo, consegue ajudar, né, para não ter uma discrepância, né? A gente sempre procura, então, pacientes com características físicas semelhantes, né? Para que o bebê que venha a nascer seja o mais parecido possível com o casal que recebeu esses óvulos. Eu vi uma paciente que estava perguntando aí sobre se tem diferença do banco de sêmen internacional para o banco de sêmen internacional. Na verdade, em relação a informações, tem muita diferença. Você consegue no banco de sêmen internacional acessar muito mais informações dos doadores. Essa seria a única vantagem do banco de sêmen internacional. Em termos de qualidade, a gente não tem diferença se for banco de sêmen nacional ou internacional. É que no nacional você vai ter poucas informações. Você vai ter só cor da pele, cor do cabelo, tipo de cabelo, a profissão, peso, altura e um hobby, né? E tipagem sanguínea. E no outro você pode até ver foto, você consegue ver muito mais informação no banco de sêmen internacional. Tem uma que eu não entendi muito bem, mas vocês vão entender. No caso, se eu doar, posso optar por inseminação artificial ou só poderei fazer a FIV? Estou estudando. Meu caso é de um casal homoafetivo. Na verdade, assim, se a pessoa, que como ela faz a doação, né, já vai passar por todo o processo de fazer a coleta dos óvulos, e se tiver condição de fazer uma doação compartilhada, é muito melhor. Então, já que já colheu os óvulos, já aproveitar e aumentar mais, fazer já a fertilização in vitro da parte dos seus óvulos e transferir. A chance de sucesso é muito maior, né? Mas às vezes se a pessoa fizer uma doação e depois com isso querer, a gente poderia dar uma inseminação para a paciente, mas não compensa porque a chance de uma inseminação é em torno de 20% de sucesso. E com a fertilização in vitro numa paciente jovem que pode ser doadora, a chance de sucesso é mais que 60%. A Cláudia perguntou quais são os exames exigidos para a doadora. Existe algum órgão que fiscaliza a clínica para garantir que todos os exames serão realizados? Bom, os exames, como eu já tinha até falado anteriormente, então são necessários. Obrigatoriamente as doadoras fazem todas as sorologias, né? Existe uma regulamentação da Anvisa de quais são os exames e quais são os exames também que excluem as doadoras. Então, algumas doenças infecto-contagiosas não exclui aquela paciente de ser doadora, caso ela tenha essa sorologia positiva. É realizado o cariótipo dessa paciente e tipagem sanguínea e avaliação da reserva ovariana, né? Então, esses são os principais requisitos então, para a doadora, e isso fica todo documentado. Claro que a receptora não vai ter acesso, mas isso fica tudo guardado e, claro, se passa sim órgãos para a Anvisa é bem rigorosa, a vigilância sanitária, com todo esse tipo de informação. Faz visitas periódicas na clínica para verificar tudo, não só na clínica como no laboratório também, né? Então isso tem sim tem como
ser checado, vamos dizer assim, que não está tendo algum problema com essas doações. Outra pergunta, vocês têm parceria com algum banco de óvulos no exterior? A gente até estava começando a ver uma parceria, mas ainda não... na verdade existem estudos, algumas possibilidades, mas ainda não tem nada regulamentado, até porque assim, como aqui no IPGO a gente não tem laboratório, a gente usa um laboratório parceiro, então a gente precisa de toda uma regulamentação, né, de que a gente não tem como receber esses óvulos, quem recebe é o laboratório, então existe toda uma parte burocrática para que isso venha acontecer. No momento a gente ainda não tem nenhum banco de óvulo disponível aqui, né, mas tem alguns trabalhos, vamos dizer assim, em andamento para que isso seja liberado o quanto antes. A Karina perguntou, tem um antimuleriano de 1,68, tenho 29 anos e fui doadora de óvulos em outra clínica, poderia doar de novo? Não, o antimuleriano de 1,68 é uma reserva ovariana normal, teria que passar em avaliação para fazermos ultrassom, vermos também como foi essa outra doação, mas ter feito uma doação não impede de que faça de novo. Até vi uma pergunta que passou antes por onde começar, então o primeiro passo é marcar uma consulta, né? Aqui na clínica a gente tem um projeto que se chama Fertilizando Sonhos, então essas consultas elas não têm custo, é só a paciente ligar aqui no IPGO e pedir para passar nessa consulta pelo projeto. Então é uma consulta que não é cobrado nada e é onde a gente faz toda a avaliação e aí solicita todos os exames, já consegue dar uma ideia se essa paciente pode ser doadora ou não, tá? Então a primeira coisa é vir na consulta, não tem como a gente saber sem examinar, sem ver direitinho. E também outra pessoa perguntou disso, né? Então, quanto seria essa consulta, se aceita convênio, mas essas pacientes que vêm para tentar ser doadoras, como a Amanda falou, a gente não precisa, né? Não vai ter custo nenhum a consulta, pode marcar com um de nós e a gente vai avaliar, independente de poder ser doador ou não, a gente vai avaliar, ver quais são as possibilidades para a paciente, independente de ela fazer depois o tratamento aqui ou não. Fiz uma retirada de pólipo dia 7/5 e a menstruação atrasou um mês. Isso é normal? Acho que isso fugiu um pouco do assunto. Na verdade, a menstruação sempre pode atrasar, pode não ter relação com o pólipo em si, né? Então, às vezes também quando tirou o pólipo, acabou ressecando bastante o endométrio, então demora um pouco para o endométrio se refazer e daí voltar a ter a menstruação normal. Houve uma outra pergunta que passou sobre o anonimato, né? Se no futuro poderia mudar o anonimato. Assim, a gente não tem leis que regulamentem ainda, não só a doação, como a própria reprodução assistida, ainda não existem leis que regulamentem, né? Eu acho muito difícil no futuro alguém pôr uma lei que quebre o anonimato de quem fez doação de óvulo, né? A gente já tem anos banco de sêmen, a doação de óvulo é uma coisa mais recente, até porque o processo de doação é muito mais complexo, né? Então hoje que o laboratório evoluiu mais é possível, mas há anos já tem banco de sêmen e nunca houve problema disso, né? Então, tem algumas declarações de amor, tem... Pedir um beijo também, um beijo, viu? Rodolfo, olha, queria muito ter estado aí em Viena com vocês, viu? Mas quem sabe numa próxima oportunidade a gente se encontra, viu? Tem uma pergunta que eu também acho que, não sei, mas talvez fuja um pouco do assunto, do tema. Endométrio fino? Exatamente. O endométrio fino é um dos problemas mais difíceis que a gente tem, né? Existem algumas medidas que a gente pode tentar fazer para melhorar o endométrio, e o importante, às vezes, o endométrio fino não necessariamente é um endométrio que não implante, né? A gente até tem um exame hoje que é o ERA para ver receptividade do endométrio, que é uma opção se a gente tem dúvida do endométrio, que às vezes ele mesmo fino, você faz e você vê que esse é um endométrio receptivo, né? Então, agora, dependendo do endométrio, tem alguns endométrios ou algumas, principalmente quando teve sinéquias no útero, são cicatrizes no útero que não deixam o endométrio crescer, daí é bem difícil de resolver. Mas existem algumas medidas para aumentar a dose da medicação, às vezes estimular o ovário junto para tentar o hormônio endógeno ter mais efeito.
O uso de PRP, que é um plasma rico em plaqueta dentro do endométrio, pode também ter uma melhora. Tem algumas medicações que estimulam as células imunológicas, né, que é o GCSF, é uma opção também. Mas assim, daí são tudo coisas experimentais que, né, em casos mais difíceis a gente pode lançar a mão. A Daniela está perguntando quais exames são pedidos para a receptora e se existe algum caso em que ela não consiga receber os óvulos. A gente vai fazer, então, no caso da receptora, uma avaliação principalmente uterina, né? Ver se esse útero tem condições. Avaliar, dependendo da idade dessa paciente, como eu falei antes, se ela tem condições de uma gestação, até porque a gente não quer... O objetivo é ter um bebê saudável em casa, mãe e filho, né? Então tem que avaliar as condições de saúde dessa paciente, se ela tem condições realmente de gestar, principalmente se ela tiver uma idade mais avançada. E a avaliação masculina também, que é importante nesses casos, porque, claro, a gente vai pegar os óvulos, né, de uma paciente jovem, mas tem que ter a gente sabe que o fator masculino também ele influencia no sucesso do tratamento de reprodução assistida. Então, é feita toda a avaliação, claro, dessa receptora e da parte do parceiro dessa paciente também para poder avaliar. A Karina perguntou se no caso da doadora, no caso de doação compartilhada, a doadora faz todos os exames antes da transferência de embrião? Na verdade, ela faz todos os exames antes da coleta, né? Geralmente, doação compartilhada são pacientes que têm bastante óvulo. Então, muito difícil a gente transferir o óvulo na doadora com o óvulo fresco, já no mesmo ciclo que faz a coleta. Normalmente, a gente congela os embriões e depois vai fazer a transferência. Os exames de sorologias valem por 6 meses, então se for essa transferência ocorrer dentro desse período, nós não precisamos repetir o exame. O único que vai precisar fazer a cada procedimento é o Zika, porque a cada mês tem que repetir, pela norma da Anvisa. A Natália diz que ela tem 9 embriões em uma outra clínica de ovo-doação. Se teria alguma opção de doar 100% e transferir os meus? Sim, na verdade você está querendo dizer que você vinha, por exemplo, fazer uma doação e a gente transferir os seus embriões. É possível a gente fazer isso sim, você faz uma doação e daí a gente dá para você a transferência dos embriões que você já tem congelados, sim, é possível. Sim, várias situações é conversável, né? Então, por isso, na dúvida, marca a consulta, passa aqui com a gente avalia, né? A gente vê o que a gente pode fazer, tá bom? Eu iniciei a consulta de reprodução humana pelo projeto do hospital do servidor, tenho 31 anos, porém a médica pediu para eu perder 12 quilos nos próximos 4 meses. Eu não conhecia essa questão da doação. Em relação ao peso, em serviços públicos, às vezes tem um limite que não faz tratamentos acima de um determinado índice de massa corpórea. A gente sabe que a obesidade diminui a chance de sucesso, tá certo? E aumenta o risco na gravidez. Mas isso não é um impeditivo para a gente, né? Pacientes obesas também conseguem engravidar e tem alta chance de ir bem à gestação. Então, é lógico que vai ter uma avaliação clínica para ver o risco, mas e o tratamento para paciente obesa existe algumas particularidades que a gente tem que tomar cuidado, mas não é um critério para a gente, a obesidade não é um critério de exclusão. Né, mas alguns serviços públicos eles impõem como limite, né, como tem uma limitação de custo, eles tentam maximizar em pacientes que têm mais chance. Até porque, né, a obesidade traz outros problemas. Então, essa paciente, se ela engravida acima do peso, ela tem um risco maior depois de ter na gestação diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia. Então, é por uma questão de saúde. Nem é porque isso exclui ela de ser doadora, porque os óvulos, que interfira na qualidade dos óvulos. Não, é uma questão, né, para ajudar, e a gente sabe também que às vezes perder um pouco de peso, essa paciente ela tem uma resposta até melhor ao tratamento também. Então é mais uma questão de saúde para a própria doadora, né, para não botar ela em risco. A Joana, receptora, perguntou, conseguindo positivo, a receptora terá acompanhamento na clínica até o momento da gravidez? A gente acompanha todas as pacientes que fazem tratamento e engravidam, a gente acompanha até o 3º mês de gestação.
que é um período que a gente tem que fazer várias reposições hormonais e é o período que tem risco de aborto. Após 12 semanas, fazendo o ultrassom morfológico, mostrando que está tudo bem, a placenta já está formada, então vira uma gestação normal como qualquer gestação. Daí fica a critério da paciente se ela quer fazer o pré-natal com a gente ou se quer ir fazer com o seu médico obstetra que ela já acompanhava, ou às vezes o médico do convênio dela. Né? Mas de qualquer jeito, independente, a gente acompanha, fez o tratamento aqui, automático a gente acompanha até o 3º mês de gestação. Tem outra pergunta, não sei se foge do tema, mas apenas espermograma basta para saber se existe problema no parceiro? Não, assim, o espermograma é a avaliação básica, quando é completamente normal, a princípio não precisaria mais investigações, a gente faz o cariótipo também, porque pode haver alterações cromossômicas no homem, mas existe algumas coisas mais específicas, fragmentação do DNA, às vezes precisa fazer uma investigação maior como ultrassom, para ver se não tem varicocele, algumas outras coisas que podem prejudicar a qualidade. Dosagens hormonais também, né? Então, em geral, a gente faz toda a avaliação masculina também, embora, né, eu sou ginecologista, mas são solicitados todos os exames para que a gente tente ao máximo se cercar de todas as causas que podem também ser fatores que podem depois estar associados às falhas desses tratamentos. Então é feita toda a investigação feminina, assim como a masculina. E em casos mais específicos, então aí a gente tem um andrologista que dá o suporte, né, que quando precisa examinar, quando são casos um pouco mais difíceis, que a gente não consegue, por uma avaliação básica, definir a melhor conduta, então ele passa para o andrologista, para daí a gente conseguir, né, para a gente poder ter o melhor resultado possível, né, tanto investigando os dois, o casal como... Indo no embalo. Só aproveita porque perguntaram se para fazer o tratamento, os exames podem ser feitos pelo convênio. Podem ser feitos pelo convênio, né, as consultas, vai passar em consulta com a gente, tem vários exames que a gente pede e pode ser feito em qualquer laboratório. A maioria dos exames básicos são cobertos pelo convênio. Dependendo agora de cada caso, a gente pede exames mais específicos que nem sempre o convênio cobre. Uma pessoa perguntou se a obesidade masculina também atrapalha. Também pode atrapalhar. Pode atrapalhar a qualidade seminal, sim. Já tem alguns trabalhos mostrando, né, que a obesidade pode sim diminuir a qualidade do sêmen, interferir na fertilidade masculina também. Tem uma pergunta, eu vou ler com leiga, tá? Tenho endometriose, uma trompa obstruída, trombofilia e tenho 38 anos. Indicaram tratar com Pietra... Indicam tratar com Pietra ou ir direto para FIV? Normalmente, uma paciente de 38 anos com endometriose e principalmente com uma trompa que já não é boa, a indicação é fertilização in vitro. É questionável se devemos fazer algum tratamento antes de fazer essa transferência embrionária ou não. O que normalmente nós fazemos? Vamos direto para a fertilização in vitro, congelamos os embriões e a gente pelo menos bloqueia aí os hormônios por 3 meses para diminuir o processo inflamatório da endometriose antes de transferir. Há alguns casos a gente até indica cirurgia, mas normalmente paciente com endometriose a gente vai direto para a FIV mesmo. A não ser casos que tenham um bom prognóstico da gente operar a endometriose e ela conseguir engravidar às vezes até espontâneo, que é paciente bem jovem, com um sêmen bom, as trompas boas, e que com endometriose que deve a gente fazendo boa reserva ovariana, você operando, você pode até tentar um tratamento mais simples, sem precisar até de fertilização in vitro. Se vai indicar fertilização in vitro, pode ir direto. Bom, o tempo está acabando, tem algumas perguntas ainda. Estava fazendo tratamento na Santa Casa e tenho inúmeros exames. Começando o tratamento com vocês, esses mesmos exames servem? A maioria sim, tem alguns exames que eles são exames genéticos, essas coisas que valem para a vida toda, não precisa nunca mais repetir. Agora, existem alguns exames que vencem, né? As sorologias, a Anvisa exige que 6 meses, então se passou de 6 meses, a sorologia vai ter que repetir. Mas a maioria dos exames é válido. Bom, gente, o nosso tempo aqui acabou, a Natália já está falando para a gente terminar. Então, mas se ficar alguma dúvida, vocês podem mandar por e-mail também.
né, no saúde@epgo.com.br, que aí a gente vai receber esses e-mails e a gente pode tirar as dúvidas também por e-mail, tá bom? Ou se não, vocês podem ir mandando e à medida que a gente for recebendo essas perguntas, a gente vai tentando responder durante a semana, tá bom? Então tá bom. Obrigada pela participação de todo mundo. Até a próxima. Até a próxima.